Boa noite aos irmãos. Então é com muita alegria e muito prazer poder voltar aqui à Igreja da Pituba. Eu não sei se os irmãos lembram, mas eu estive aqui pregando num domingo pela manhã. Estivemos fazendo uma exposição dos Salmos e trabalhando e desafiando a igreja aqui. Foi um tempo enriquecedor na minha vida e louvo a Deus por poder voltar aqui a Salvador e voltar aqui agora no Seminário Batista Regular da Bahia. Então a nossa trajetória ela vai ser um pouquinho longa e um pouquinho densa. O assunto não é simples, o assunto vai exigir a sua concentração e nós vamos estar aqui nos intervalos e durante a semana para esclarecer alguma dúvida, para estarmos à disposição para discussões, para esclarecer nomenclaturas que você não conhece. Se você ainda não estudou sobre crítica ou criticismo bíblico, então certamente você vai ter algumas dúvidas e eu vou tentar ser o mais claro que eu puder, mas de fato é um assunto técnico, então ele é um assunto um pouquinho denso. Se você já conhece um pouco da área, talvez tenha um pouco mais de facilidade. Então, mas vamos tentar trabalhar essa temática, Bíblia preservada ou corrompida. E vamos entender o que está por trás de tudo isso, de todas as questões. Vamos estar lidando principalmente com os novos expoentes que estão discutindo e tratando a crítica textual. Vou estar apresentando para os irmãos um novo paradigma da crítica textual, a partir de Bart Ehrman, Eldon Epp e outros autores. Vamos estar trabalhando isso. Então, o nosso cronograma, o nosso programa vai ser basicamente o seguinte. Nós vamos trabalhar algumas questões introdutórias sobre crítica, definindo crítica, entendendo bem a questão. Eu quero falar um pouco sobre o Jesus Seminar, o Seminário de Jesus, para aqueles que ainda não conhecem, entender um pouco sobre isso, porque o Seminário de Jesus, ele vai estar em consonância com todas as propostas de um homem chamado Bart Ehrman, e os irmãos vão entender melhor à medida que eu for explicando, e também apresentar para os irmãos esse grande crítico e agnóstico que tem se levantado de maneira muito ferrenha contra o cristianismo. Vamos entender por que ele tem sido ouvido e se de fato ele tem razão naquilo que tem levantado. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o método histórico crítico, alta e baixa crítica, vamos entender um pouquinho isso melhor, vamos trabalhar os pressupostos do método histórico crítico e um pouquinho sobre filosofia da ciência. Por que é preciso falar sobre filosofia da ciência? Porque criticismo bíblico é ciência. E nós precisamos entender que a ciência ela é construída a partir de pressupostos, a partir de axiomas, de bases, de verdades. Então, a discussão a respeito da neutralidade da ciência é muito importante. Nós não vamos ter tempo de aprofundar a questão da filosofia da ciência, mas eu vou dar várias dicas de obras que vão ajudar os irmãos nessa área. A nova crítica. Então, a nova crítica, ela tem reestabelecido alguns personagens históricos que já haviam recebido a pecha de serem hereges, como é o caso, por exemplo, de Marcião, e dentre outros. Então, nós estamos dentro de um contexto acadêmico onde está se buscando reestabelecer alguns desses homens, perguntando se de fato eles eram de fato hereges ou se eles foram classificados assim por um cristianismo que de fato não seria ortodoxo. Então é uma luta entre heresia e ortodoxia. Quem de fato era o herege e o ortodoxo na luta histórica. Então, um ponto aqui importante. E o surgimento do novo paradigma da crítica textual. O que é isso? Então, se você estudou crítica textual, estudei criticismo, estudei um pouco sobre isso, sei do que se trata.
Se você estudou isso há 5 anos atrás, 10 anos atrás ou mais, você já está desatualizado. Então tem toda uma atualização de um novo paradigma que surgiu, de uma nova proposta de crítica textual. E quando nós entramos para a discussão com aqueles argumentos, não, é porque existem um certo número de manuscritos do Novo Testamento, existe 5.800 manuscritos do Novo Testamento, argumento quantitativo, argumento qualitativo, a questão já está em outro patamar, a questão não está mais lutando nisso. Então isso seria uma luta da velha crítica textual e não da nova crítica textual. Vamos falar um pouquinho sobre tradição oral, muito importante essa discussão. Vou tentar explicar um pouquinho para os irmãos e, se tivermos tempo, falar um pouquinho sobre os escribas do primeiro século. Muita coisa para falar deles, escrevi um capítulo inteiro no livro sobre criticismo e a questão da corrupção intencional. Então, tem uma grande caminhada aí para tentar trabalhar. Então, introdução aqui à crítica bíblica. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Quando a gente fala de crítica bíblica, nós estamos falando de uma ciência que, esta palavra crítica vem da língua grega, vem aí de krino, que significa basicamente um corte preciso, um corte selecionado, e o adjetivo é críticos, de onde vem a nossa palavra crítica, quando nós falamos a respeito de alguém criticando outra pessoa. Só que nesse conceito de críticos aqui, você tem alguém que é apto para fazer um julgamento, alguém que é capacitado para fazer um julgamento. Então não é uma crítica pela crítica, é uma crítica embasada, é uma crítica metodológica, é uma crítica sólida. Então isso seria crítica. A crítica, ela de modo geral, atinge várias áreas. O Guilherme Kerr, ele escreveu um livreto que eu gosto bastante, é um livreto antigo falando de alta crítica. Ele foi publicado em 1956 e ele faz uma definição a respeito de crítica, para depois entrar na crítica bíblica. Ele diz o seguinte: quando nós falamos de crítica em nível acadêmico, nós estamos falando de uma ciência ou de uma arte que tem os seus próprios critérios, os seus próprios cânones, para avaliar as qualidades de uma produção qualquer, seja literária, seja artística. Ou seja, crítica não está restrita ao âmbito da teologia. Então a crítica lida com as mais diversas áreas. Então você tem a crítica dentro da literatura, você tem a crítica dentro das artes, e você tem, por exemplo, todo um pensamento filosófico chamado criticismo, que é o pensamento de Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele escreve 2 livros que se tornaram marcos no pensamento filosófico, e o nome dos livros tem justamente a palavra crítica sendo trabalhada. É a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. Então são 2 obras trabalhando criticismo na epistemologia, criticismo em como pensar, em como fazer teologia, ou fazer filosofia, melhor dizendo. Ou seja, quando nós falamos de crítica, nós estamos falando então de métodos em todas as áreas, em todos os campos, artísticos, literário, filosófico, e não poderia ser diferente também dentro da Bíblia. Em relação à crítica bíblica, especificamente, nós não temos tempo para fazer a ligação aqui entre a crítica filosófica e a crítica bíblica, mas existe. Então nós poderíamos fazer aqui toda uma palestra a respeito, por exemplo, do relacionamento da crítica com Baruch Spinoza, crítica bíblica e Baruch Spinoza na filosofia. Então, como a filosofia influenciou diretamente o criticismo bíblico, e Kant e vários outros, nós poderíamos trabalhar a influência. A crítica bíblica, ela vai ser uma ciência que vai estar emergindo a partir do contexto racionalista dos séculos 17 e 18, fruto daquele
contexto iluminista, o início ali, então, o pontapé para todo aquele contexto da modernidade, o otimismo, então a razão desbancando toda a crença e todo aquele ataque ao contexto medieval. Os irmãos lembram que iluminismo é justamente um ataque ao período das trevas, como é assim classificado o período medieval. Então nós temos aí, juntamente com o racionalismo, na esteira do racionalismo, nós temos aí o surgimento da crítica bíblica. No século XIX, a crítica ela vai se dividir em duas. Basicamente, depois nós vamos notar que uma se divide em 7 e 8. Nós temos o que nós chamamos de alta crítica e baixa crítica. Essa ciência crítica bíblica é justamente o que discute se a Bíblia foi alterada, se a Bíblia não foi alterada. Por isso que eu estou tentando explicar e mostrar para os irmãos tudo o que está por trás desta discussão da corrupção dos textos. O que seria a alta crítica? A alta crítica não é porque é uma crítica melhor, de mais qualidade, é uma expressão técnica alemã e que tem a ver com essa ideia da composição e história dos textos bíblicos. Vou daqui a pouco mostrar para os irmãos como ela se subdivide em áreas. A baixa crítica seria o outro braço do criticismo, e aí nós teríamos a análise dos manuscritos, propriamente dito, com um propósito. Qual é o propósito da baixa crítica? É reconhecer, encontrar a leitura correta ou a leitura original. Então, a baixa crítica, ela surge com o propósito de sabermos qual foi o texto que Paulo escreveu, qual foi o texto que de fato Lucas escreveu. Nós temos vários manuscritos, nós vamos comparar os manuscritos, vamos estabelecer critérios para que a gente chegue, então, na leitura original. Estou destacando isso, por quê? Porque o propósito da baixa crítica, o propósito da crítica textual mudou, tem um novo paradigma. Por isso que é preciso você entender como ela nasce, qual é o propósito dela, até recentemente, e você entender o que está acontecendo aí no mundo acadêmico na atualidade. Então, nós temos basicamente alta crítica e baixa crítica. Nós teríamos a alta crítica surgindo dentro de um contexto liberal de teologia. Quando nós falamos de liberalismo dentro de um contexto teológico, não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com mundanismo. Liberalismo é um conceito técnico, por isso que quando a gente diz assim, a igreja tal é liberal, o que você está querendo dizer com isso? Porque a palavra liberal é um termo técnico dentro da teologia. Então, o liberalismo, ele é basicamente uma tentativa de fazer religião de maneira a não contar mais com o sobrenatural, anulando o sobrenatural. Então, é uma religião naturalista. É daqui que vai surgir toda uma discussão, por exemplo, dentro da apologética. Eu sempre toco nisso, porque eu também trabalho nessa área no seminário, onde a gente vai falar sobre teologia natural, por exemplo. Teologia natural, dentro desse contexto racionalista, é a tentativa de fazer Deus sem revelação. Por isso que você vai ler vários livros de apologetas que dizem, por exemplo, Francis Schaeffer escreveu um livro assim, O Deus que se revela. Ele tem uma trilogia de livros, A Morte da Razão, O Deus que se revela e O Deus que intervém. Por que ele escreve um livro chamado O Deus que se revela? Porque era o combate naquele contexto onde se faz teologia sem revelação. Por que o Deus que intervém? Porque agora o pensamento, a cosmovisão é naturalista, Deus não interfere mais no sistema de causa e efeito do mundo. O mundo funciona como um mecanismo, e isso aí partindo lá de Isaac Newton e Laplace, trabalhando essa física da mecânica fechada, e aí você vai ter esse mundo agora completamente fechado, sem interferência nenhuma de Deus. Então está tentando fazer teologia a partir de um mundo meramente natural, sem revelação, sem sobrenaturalidade. Como é que eu vou olhar para a Bíblia?
eu vou olhar para a Bíblia como um livro qualquer, como um livro de história, como um documento histórico qualquer, repleto de erros, repleto de contradição. Então não tem por que eu olhar para a Bíblia como uma revelação especial. Mas não só a Bíblia, a revelação geral. Então, a partir desse contexto, você não fala mais daquilo que Deus criou como revelação, é simplesmente natureza. Por isso que tem uma discussão muito grande em relação à revelação geral e natureza. Quem define o que é natureza? E a gente vai trabalhar e vai perceber que isso é muito importante. Nós temos, meus irmãos, dentro desse contexto liberal, o surgimento de um método que vai interferir diretamente na maneira que eu interpreto a Bíblia, que é o que nós conhecemos como método histórico crítico. Até este momento, o que nós temos? Nós temos o que nós chamamos de método histórico gramatical. O que seria isso? Seria você interpretar a Bíblia entendendo, lendo a Bíblia com um pressuposto de que ela é uma revelação e você fazendo análises do texto, buscando a intenção dos autores e coisas desse tipo. Agora, se começa a ler a Bíblia com pressupostos diferentes. Então, eu uso novas lentes para ler a Bíblia. Ou seja, se a Bíblia não é mais um livro sobrenatural, não é mais revelação, não tem mais por que eu acreditar que ela é inerrante. Então a Bíblia começa a ser vista, ser lida como um livro repleto de erros, repleto de incoerências. E aí vão começar a se levantar aqueles críticos, e crítico aqui no sentido técnico, que vão começar a comparar vários textos bíblicos, vários cenários, comparando os evangelhos, por exemplo, fazendo o que é chamado de leitura horizontal dos evangelhos e não leitura vertical. O que seria uma leitura horizontal? Seria você ler Marcos, Mateus, Lucas e João, as partes onde eles estão concordando, onde estão tratando da mesma cena, e notar as diferenças. Então, é proposto esse tipo de leitura, e agora você tem o surgimento de maneiras diferentes de interpretar a Bíblia, maneiras naturalistas. Por exemplo, vai ter um homem que a gente estuda ele dentro da teologia contemporânea, chamado Rudolf Bultmann. Ele é muito importante. Ele vai fazer uma proposta de leitura da Bíblia a partir da demitologização. O que é isso? Eu agora olho para todos os eventos miraculosos e sobrenaturais da Bíblia e eu dou uma interpretação naturalista. Por exemplo, Jesus ressuscitou? Rudolf Bultmann diria, ressuscitou. Jesus ressuscitou historicamente? Aí não. Então, não tem um ato miraculoso na história. Isso não existe. E como você diz que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou no seu coração. Você acredita que Jesus ressuscitou? Acredito, pois ele ressuscitou no seu coração. E aí você começa então a anular a sobrenaturalidade e caminhar agora para uma espiritualidade vazia de conteúdo, porque não tem mais revelação. E agora eu entro num período místico de relacionamento que vai desembocar no que a gente conhece como neoliberalismo, e aí autores como Karl Barth e outros homens aí tentando ainda manter o cristianismo, a religiosidade, mas agora afetado por esse contexto que ele vivia e por todas essas contestações. Um ponto importante, antes de falar do criticismo textual, a baixa crítica, é o seguinte: quando a gente fala de método histórico crítico e método histórico gramatical, parece que a diferença é só no crítico e o gramatical, não é? Método histórico crítico, como é o nome do outro? Método histórico gramatical. O que tem de diferença? Um é crítico, outro é gramatical, no sentido de que um lê a Bíblia a partir dos cânones da ciência, que é a crítica que surgiu, e outros não. Mas não é só isso. O grande problema está na palavra histórico, porque os dois usam um contexto histórico, mas a partir de agora eles enxergam história de maneira diferente, assim como eles enxergam natureza de maneira diferente. Dentro de um sistema naturalista, materialista, eles vão olhar para a natureza e vão dizer é simplesmente natureza, não tem revelação. Eles vão olhar para a história agora
e eles vão dizer que Deus não intervém na história. Por isso, ratificando aqui, por isso que Schaeffer vai dizer que Deus intervém, escreve um livro inteiro para isso. Não só o Deus que se revela, mas o Deus que intervém dentro da sua trilogia. Por quê? Porque era o contexto onde se anulou, então, os atos miraculosos de Deus, dentro do contexto iluminista, racionalista. Então, a maneira de se pensar a história mudou. Então, antes, o pensamento histórico era que Deus poderia intervir na história. Por exemplo, a ressurreição é miraculosa? É um milagre a ressurreição? Sim ou não? Sim. É histórica? Sim, dentro da visão ortodoxa de história. Mas dentro da visão do método histórico crítico, não há possibilidade de ressurreição. Por quê? Porque a maneira de pensar a história agora é completamente restrita. A história só lida com aquilo que é natural. Por isso que em 1923 vai surgir um homem chamado Gresham Machen, um homem muito importante na história do fundamentalismo, conhecido como o pai do fundamentalismo. E ele vai escrever um livro chamado Cristianismo e Liberalismo. Esse I aqui, na realidade, é um ou. O que ele está querendo dizer, ou cristianismo ou liberalismo. E o que ele vai defender nesse livro? Ele vai defender, o primeiro capítulo do livro é: o cristianismo é histórico. Se o cristianismo não for histórico, não existe cristianismo, acabou o cristianismo. Então nós estamos agora discutindo dentro do campo da história. Então quem define história ganha a briga, ganha a luta. Nota que nós estamos falando da Bíblia, mas a Bíblia, ela vai dialogar com todos os demais campos. Ela vai dialogar com a ciência, ela vai dialogar com o campo histórico, ela vai dialogar com o campo da hermenêutica, da literatura, da interpretação. E se a definição de natureza, de história, for meramente naturalista e materialista, nós não temos mais como advogar em nenhum momento que esse livro é inspirado, que ele é inerrante, coisas assim. Por isso, que quando a gente vai estudar esta cadeira de criticismo bíblico, esta alta crítica, ela pode ser chamada de introdução bíblica. É um outro nome para o estudo da alta crítica. Eu conheço irmãos que chegaram na livraria e disseram assim: eu queria um livro para começar a entender a Bíblia. E aí eles queriam um livro de introdução à Bíblia, né? Introdução à teologia. Aí eles chegaram lá e pegaram um livro de introdução bíblica. Só que introdução bíblica é um termo técnico, que o leigo chega lá e não sabe. Só que introdução bíblica é o estudo da alta crítica. Aí você compra um livro querendo aprender um pouco mais da Bíblia, e no final das contas você está com um livro técnico lá de alta crítica, e você vai dizer: eu não entendi nada esse livro aqui. É porque você não entendeu a nomenclatura. A nomenclatura é diferente. Então, começa a se discutir todos os campos, começa a se definir todas as áreas aqui. Por isso que nós definimos história diferente de qualquer outra pessoa. Nós cristãos definimos história diferente do campo da história. Porque se você vai estudar, por exemplo, dentro de uma universidade federal, hoje aqui, no contexto brasileiro, você vai estudar história meramente materialista, naturalista. Uma história que lançou fora todo e qualquer tipo de sobrenaturalidade. Nós dizemos não, não. O nascimento virginal de Jesus Cristo foi histórico? Sim ou não? Sim. Foi milagre? Sim. Também. Então nós defendemos as duas coisas. Nós não abrimos mão do sobrenatural na história. Não podemos. Essa foi a tese de doutorado de Gresham Machen. O nascimento virginal de Cristo é histórico, dentro de um contexto onde não se poderia mais falar de sobrenaturalidade na história. Então nota a importância de tudo isso aqui. O criticismo textual, ele vai trabalhar com a manuscritologia, e ele é também chamado de baixa crítica. Resumindo aqui para os irmãos, nós estamos falando do estudo do aparato. Então, nós temos traduções das nossas Bíblias em nossa língua, mas nós temos também Bíblias na língua original. Nós temos, por exemplo, Bíblias em grego, nós temos versões de Bíblia em grego. Nós temos hoje no Brasil as mais atualizadas
nós trabalhamos com a 28ª edição de Nestle Aland, e nós temos a 5ª edição, são 2 versões diferentes, e cada página dessa Bíblia em grego tem uma notazinha de rodapé. Nessa nota de rodapé, você vai ter ali vários símbolos, que você precisa ter uma cadeira inteira no seminário só para entender esse negócio. A coisinha é complicadinha que só. Só que, para que serve? Serve para você saber, em cada um daqueles textos, você está, por exemplo, no Evangelho de Lucas, e você está no capítulo 1, e você vai para a nota de rodapé, e você vai ver todas as discussões das variantes textuais. Pastor, o que é variante textual? Então, é quando você compara os manuscritos, e os manuscritos não concordam entre si em algum ponto. E aí, se eles discordarem nos mínimos detalhes, se eles discordarem ali, naquela discordância, nasce o que nós chamamos de variante textual. E essas notas de rodapé mostram as variantes textuais. Isso é o estudo aí da manuscritologia e do criticismo textual. Tem um livro que eu gostaria de indicar para os irmãos. Esse livro é bem recente. O nome do livro é Politização da Bíblia. E nesse livro, o Benjamin Wilker, ele vai fazer uma construção histórica, mostrando as raízes do método histórico crítico. É um livro bem denso, mas um livro histórico riquíssimo. E ele vai trabalhar aí que o método histórico crítico, ele não surge em 1800. Ele já tinha os seus primeiros passos em 1300. E ele vai fazendo toda a construção, mostrando aí do que ele está falando. Ele vai trabalhar, por exemplo, a influência de Thomas Hobbes no livro O Leviatã. Como Thomas Hobbes influenciou diretamente o surgimento da alta crítica. É fantástico perceber isso aí. Porque Thomas Hobbes, por exemplo, é estudado na universidade como se ele estivesse trabalhando simplesmente com um conceito de Estado. Mas não é isso. Tem muito mais do que isso dentro do livro de Leviatã, só que a gente precisa ter lentes para ler a coisa. Então é um livro sobre antropologia e é um livro que vai falar diretamente da posição da Bíblia no Estado. Então, onde fica a Bíblia quando nós temos que resolver problemas dentro do Estado? Onde fica? Leviatã ou as Escrituras? Ou quem agora tem direito de interpretar a Bíblia? Então é algo uma discussão muito rica aí em Thomas Hobbes, e Thomas Hobbes, Spinoza, e ele vai trabalhar Kant, então vários desses proponentes. Fica aí a dica para os irmãos, é um livretozinho assim, quase 1000 páginas, brincadeirinha aí que dá, você lê nos intervalos aqui. A crítica textual, meus irmãos, ela procura estabelecer, sempre foi esse a visão. Ela procura estabelecer a expressão original dos livros bíblicos em sua fase conclusiva. A crítica textual faz basicamente a seguinte pergunta: quais palavras estavam no texto original? Qual a leitura dos textos originais? A crítica literária, ou a baixa crítica, é que eu estou usando a definição do Walter Wolff na Bíblia Antigo Testamento, gosto muito desse material. E ele vai dizer o seguinte: a crítica literária ou a alta crítica já faz uma outra pergunta. Qual é a pergunta? Quais são as circunstâncias da literatura? Um está preocupado com as circunstâncias, eu vou já explicar como é que funciona isso. O outro está preocupado com o texto em si, qual é o texto original. Quando a gente fala de circunstâncias, nós estamos falando de autor, discussão sobre autoria, discussão sobre datação, discussão sobre onde foi escrito, para quem foi escrito, fontes, propósito. Sabe quando você pega uma Bíblia de estudo e você vai estudar qualquer livro, e aí essa Bíblia de estudo ela sempre tem uma introdução, trabalhando o autor, quem foi o autor, qual foi a data, o local da escrita. Não é assim que funciona? Isso tudo é resultado, são benefícios que nós temos a partir do que nós chamaríamos de alta crítica. A alta crítica, ela trouxe alguns benefícios, mas também algumas dificuldades. Então, toda pregação, basicamente, quando nós vamos começar um livro, vamos expor uma obra na igreja, nós sempre trabalhamos isso, né? Autor, data, propósito. O que nós estamos fazendo com isso?
nós começamos com alta crítica para depois ir para a exegese. Olha que coisa interessante isso aqui. Não foi sempre assim que as coisas foram trabalhadas. Esse método, autor, data, propósito, local, se estabelece a partir então do estudo da alta crítica, de maneira mais formal. Foi assim que funcionou. Então, sempre se buscou ter um estudo textual, entendendo os autores, mas vários dos livros simplesmente se pressupunha que tinha sido Paulo. Você pegava, por exemplo, 2 Coríntios e dizia, Paulo escreveu. A partir da alta crítica, diz, como é que você me prova que foi Paulo? Quem te disse que foi Paulo? Onde você aprendeu isso? Aí não, porque aí começa a gaguejar um pouquinho, né? Aí você tem que ir em busca de materiais, fontes, indicação. Você vai atrás de evidências internas e evidências externas, para que você possa chegar à conclusão de que de fato foi Paulo, e assim por diante. Isso aqui tem grandes implicações. Quando se fala do método histórico crítico, aqui é um livro que eu acredito que trouxe uma boa influência alguns anos atrás. Então, meus irmãos, nós não somos presbiterianos, nem fechamos com tudo com os reformados, mas nós devemos dar honra a quem honra. Então, há alguns anos atrás, a tese de doutorado do Augusto Nicodemos foi na área de hermenêutica, e ele contribuiu muito no cenário brasileiro, trazendo esse livro, a Bíblia e seus intérpretes, e nos mostrando as implicações do método histórico crítico e também da nova hermenêutica. E ele vai trabalhar sobre Gadamer, Jacques Derrida, Foucault e toda essa turma aí. Então, nesse livro, que eu considero um livro referência para se estudar hermenêutica e história da hermenêutica, o Augusto Nicodemos vai dizer que o método histórico crítico, ou historicismo, como também passou a ser denominado, não se tratava apenas de um método, mas de vários métodos de análises textuais. Isso é importantíssimo. Então, quando a gente fala de método histórico crítico, nós estamos falando de um mundo. Nós estamos arranhando a superfície aqui. Só para que os irmãos tenham noção do que eu estou dizendo, quando a gente fala de criticismo, olha o que é que surge. Nós temos tipos de crítica. Por exemplo, tem a crítica textual, que eu já mencionei para os irmãos. Quais as palavras estavam no texto original? É a manuscritologia. Nós temos a crítica literária, ou a alta crítica. Quais são as circunstâncias da literatura? Aí nós vamos ter agora as subdivisões da alta crítica. Então nós temos crítica das fontes. Quais são as fontes por trás do texto atual? Então você tem um texto, mas esse texto, ele usou fontes. Você nota, por exemplo, que o próprio Lucas, ao escrever o Evangelho, ele diz que fez uma investigação. E o que foi que Lucas usou? Quais os materiais que ele utilizou para chegar àquela conclusão? Então, começa-se a pesquisar as fontes por trás dos textos bíblicos. Isso é chamado de crítica das fontes. Nós temos o que é chamado de crítica linguística. O que as palavras e frases significam. E agora você tem uma crise hermenêutica. Você vai ter que lidar com essa ideia. Será que os autores, eles de fato têm pretensão em comunicar, ou a interpretação está sujeita ao leitor? E aí você vai ter toda uma discussão surgindo a partir da crítica linguística. Crítica da forma. Qual é o gênero literário? Oral ou escrito de cada parte? O que fez surgir esse gênero? Então, começa a se questionar na crítica da forma, esta ideia de que você vai lidar com alguns textos, para nós é tudo escrito, né? Então você olha o texto da Bíblia e diz, pastor, está tudo escrito aqui. Está tudo escrito, mas as formas dos textos, elas indicam se se trata de um cântico da época, de um hino comum da época, se era uma expressão de oralidade, ou se era de fato um texto que foi copiado, formal, daquele tipo. Então começa a se discutir quais são as partes da Bíblia que de fato evidenciam oralidade, e quais são as partes que evidenciam então a escriturização. Cada uma dessa daqui
é uma área dentro da crítica que tem centenas e centenas de livros, cada uma dessa crítica que eu estou trabalhando para os irmãos. Crítica histórica. Qual é o contexto histórico que gerou essa obra literária? Então, nós falamos hoje, nós não podemos interpretar a Bíblia fora do seu contexto. E temos que entender o contexto histórico da época. Nós não falamos isso? Isso seria uma interpretação responsável. Mas aqui, o contexto histórico da época está lidando com também comunidades. Então, comunidade mateana, comunidade marcana, comunidade lucana. Então, qual foi a comunidade que influenciou cada autor? E aí começa a se construir comunidades inteiras a partir da crítica ali, para se pensar no linguajar de Lucas. Por que Lucas tinha um linguajar? Ou seja, nós não temos só um mundo mais. Não é o mundo do primeiro século, é um mundo multifacetado de muitas comunidades diferentes e cada comunidade trazendo a sua afetação e sua influência sobre cada autor. E nós precisamos conhecer a comunidade. Então, olha o que está acontecendo aqui. Crítica da redação. Qual é a relação entre a historicidade do primeiro relato escrito e o texto oral? Importantíssimo isso aqui. Então, relação entre o primeiro texto escrito e o texto oral. Nós vamos trabalhar um pouco sobre oralidade para entender a relevância. Essa questão é muito importante. Qual é a cronologia das intervenções redacionais, dos que se utilizaram? Houveram intervenções posteriores à escriturização, ou todas as intervenções foram anteriores, mas quando se foi escriturizar, quando o texto foi ser colocado no papel, o primeiro texto que nós temos que foi ser colocado no papel na Bíblia, ele foi escrito aproximadamente 25 a 30 anos, isso numa visão ortodoxa, da época de Jesus. Ou seja, depois de todo aquele período ali de Jesus no primeiro século, o primeiro texto vai surgir depois de 30 anos, aproximadamente. Ok, até lá, como é que esse texto foi mantido? Sem escrita, como é que faz? Mantém via oralidade. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente garante que o texto lá, de fato, foi um texto sem erros, foi de fato aquilo que aconteceu? Crítica da tradição. Quais são os estágios pelos quais a peça literária passou, se desenvolveu? Quais foram as tradições culturais que os autores receberam? O autor do texto modifica a tradição ou corrige a tradição? Então, a ideia basicamente é a seguinte: eu vou perceber dentro dessa crítica que o mesmo livro da Bíblia, ele tem muitas tradições. E se ele tem muitas tradições, é porque ele passou por etapas de culturas diferentes. Ou seja, ele não foi escrito só por um autor, em um único contexto, com um único pensamento, com um mesmo propósito. E aí começa a se alegar que, na realidade, muitos livros da Bíblia é uma coletânea de ideias soltas que foram unidas por alguém, e aí nós temos, de fato, os textos como nós temos. E aí há evidências de culturas e de tradições diferentes. Crítica canônica. Qual função que a forma final da literatura canônica teve entre e na comunidade religiosa? Então você tem toda uma discussão sobre a crítica canônica, você tem os cânones da crítica canônica, e seriam aqui: como nós podemos chegar à conclusão de que um livro deveria ser considerado canônico? E aí tem muita discussão aqui dentro da crítica canônica. O pastor Marcos Perim depois vai trabalhar um pouco isso com os irmãos. Então, o Norman Geisler, nesse livro Enciclopédia de Apologética, ele aponta para a crítica em dois polos. Ele vai falar da crítica construtiva e de uma crítica destrutiva. Não é exatamente isso, mas eu gosto de trazer essa exemplificação para que facilite. Ele vai dizer o seguinte: na crítica construtiva, você tem aquele que olha para a Bíblia e ainda reconhece o sobrenatural, reconhece os milagres, reconhece a revelação. Dentro de uma crítica destrutiva, dentro de uma crítica da teologia liberal, você tem agora apenas o naturalismo. A Bíblia não passa de um livro
como qualquer um outro. Você teria uma regra. Dentro da base construtiva da crítica, o texto é inocente até que se prove culpado. Então eu parto para os textos bíblicos dando crédito a ele. Eu já não parto trazendo a todos os questionamentos de impureza, de corrupção, de incoerência. Eu parto para ele como sendo de fato revelação. A crítica liberal, o texto é culpado até que se prove que seja inocente. Nós temos então a autoridade final. Pode passar mais um, por favor. Você vai ter aí o resultado. A Bíblia é completamente verdadeira. Isso seria dentro do conceito ortodoxo. E a Bíblia é parcialmente verdadeira. Então, agora nós temos que olhar para a Bíblia e descobrir o que é verdadeiro, e selecionar e retirar. A crítica, então, se reconhece com essa função de retirar das Escrituras aquilo que de fato é de Deus, aquilo que não é de Deus, como nós vamos perceber. A autoridade final, a crítica ortodoxa, a Bíblia é a palavra de Deus, e dentro da autoridade final, na heterodoxia, no liberalismo, nós temos ali a Bíblia evidenciando e expressando a mente do homem. Vou mencionar um pouco mais à frente que é daqui que vai começar toda aquela discussão sobre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Começa daqui. Então, você tem o Jesus, aquilo que de fato aconteceu, aquilo que de fato tem evidências. E sabe esse Jesus miraculoso, esse Jesus que cura, esse Jesus que ressuscitou? Ele é o Cristo da fé. Ele é simplesmente a fé dos apóstolos. Não significa que de fato ele era assim. Está assim na sua Bíblia porque foi o que alguns acreditaram, não necessariamente o que é de fato. Então você nota onde é que o nível da discussão aqui. Nota que o ataque ao cristianismo no final do século XIX, para o início do século XX, é um ataque fortíssimo. Então o cristianismo foi bombardeado de todo jeito. Então, sobrevivermos até agora, após todos os ataques que nós já tivemos academicamente falando, e por assim dizer, mostra, meus irmãos, que de fato nós temos um cristianismo muito sólido, com muita base, porque nós passamos por todo tipo de crivo que os irmãos puderem imaginar durante a história. E nós temos o papel da razão. O papel da razão também é diferente, é a discussão epistemológica. É a filosofia influenciada por Kant. Você vai ter aí, qual é o papel da razão? Descobrir a verdade. Isso é o que? Racionalidade. Isso aqui é o que o cristianismo aceita. É isso mesmo. O cristianismo não lança fora a razão. É esse cristianismo que foi infectado por uma ideia do experimental, do sensorial, do emocional. Isso surge basicamente de uma maneira forte como a nossa, dentro do movimento pentecostal, e desemboca dentro do movimento neopentecostal e por aí, e assim vai, dentro do nosso contexto que eu estou afirmando. Então, mas se tinha uma grande expressão a razão, racionalidade. E você vai ter então o racionalismo. O que é o racionalismo? Eu determino a verdade. Não é simplesmente descobrir a verdade, lidar com ela, ter uma mente que se prostra, uma mente que se submete. Não, agora é uma autonomia da razão. Agora é a razão que julga todas as coisas. A razão determina. Se nós não concordarmos, de fato, então, não faz mais nenhum sentido ter isso como regra de fé, regra de prática. Então, nota que o cristianismo, então, está passando por todas essas mudanças do contexto do final do século XIX para cá. O livro do Ernst Mayr, Raízes da Teologia Contemporânea, um livro muito bom, está na 3ª edição. Ele vai dizer o seguinte: entre os críticos do século XVIII, nós vamos encontrar um homem chamado Johann Salomo Semler. Então, 1725 a 1791. Nós não temos como falar muito dele, e não temos como falar muito de quase nada aqui. Nós estamos
trabalhando, meus irmãos, uma superfície, estamos fazendo um panorama de todo o contexto, uma construção. Mas o Johann Semler, ele é basicamente um dos grandes fundadores do criticismo histórico da Bíblia, que nasce ali dentro do contexto franco-holandês, descendo depois para a Alemanha e chegando por último nos Estados Unidos. Nós conhecemos muito a briga do criticismo nos Estados Unidos, que é a discussão ali da velha Princeton, é a discussão do Meitner, então o surgimento do fundamentalismo e coisas assim. Mas o criticismo, ele vai nascer na França, ele nasce na Holanda, é resultado da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, depois desemboca no idealismo alemão, e aí, ao passar pela Alemanha e ganhar refinamento, aí ele chega nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos ele chegou já depois de todo o refinamento. Você vê que todas as vezes que está estudando teologia contemporânea, a maioria dos teólogos que você estuda na teologia contemporânea são alemães. Então você vai estudar a influência da teologia dos alemães, basicamente, aqui. E o Johann Semler vai influenciar diretamente nisso. Ele ensinava o seguinte, ó, a palavra de Deus e as sagradas escrituras não são a mesma coisa. Se você achava, está errado. Ele sugeriu que nem toda a Bíblia é resultado da inspiração. Nem toda a Bíblia, escute isso com muito cuidado, nem toda a Bíblia é resultado da inspiração. Vou abrir um parêntese e fechar ligeiro. Seguinte, quando a gente estuda na bibliologia, a turminha dos seminaristas, né? Fazem bibliologia, aí vão estudar na bibliologia justamente esses termos, né? Inspiração, o que é inspiração? Aí estuda. O que é inerrância? Estuda. O que é revelação? Aí quando você chega na cadeira de criticismo, você estuda a mesma coisa. Aí você chega lá e diz, o que é inerrância? O que é inspiração? O que é revelação? Aí você diz, mas rapaz, eu já estudei isso. É a mesma cadeira, não é? E por que eu estou estudando a mesma coisa? Porque o mundo mudou. Os conceitos de inspiração mudaram. Então, dentro do movimento liberal, o conceito de inspiração vai ganhar muitos significados. Então, tem N significados. Até C.S. Lewis tem um significado para inspiração, para você notar. Então, assim, eles vão criando significados diferentes, que o de C.S. Lewis é conhecido como a inspiração literária. E eu não vou entrar aqui porque é muita coisa. Mas começa a se surgir inspiração orgânica, inspiração literária e muita coisa sendo trabalhada dentro daquele contexto ali. E aí você precisa estudar na crítica o que é inspiração, defina, justamente para combater o liberalismo. Por isso que na crítica você estuda de novo o que é inspiração. Só que agora você deve estudar à luz do que aconteceu na história. Se não, você pega um livro de introdução bíblica e diz, eu já estudei isso aqui tudinho. Não faz sentido. Não faz sentido porque você não está entendendo o que aconteceu na história. Sem você entender teologia histórica, você não vai para canto nenhum. E você vai achar irrelevante o estudo. Então começa a se redefinir, porque começa a ser questionado. A Bíblia não é toda inspirada. A inspiração agora é parcial. Aí o liberalismo tem uma definição de inspiração, a neo-ortodoxia tem outra. E agora como é que eu faço? O que é que eu fico? O fundamentalismo tem outra. Sendo apenas um documento histórico, é a argumentação do Semler, a Bíblia é um documento histórico, deve ser examinado como qualquer outro documento congênere. Ou seja, por meio do método, qual é o método? Histórico crítico. Importantíssimo. Então Semler vai dizer, a maneira de estudar a Bíblia, academicamente, a partir do século XVIII, XIX e XX, nós vamos notar que a proposta do Bart Ehrman para o século XXI é a partir do método histórico crítico. Porque se você não trabalha com o método histórico crítico, e nós vamos ver aqui toda a bagagem do método histórico crítico, seus pressupostos, vamos trabalhar nesses dias, eles vão dizer, você não está agindo de maneira acadêmica com a Bíblia, você não tem espaço aberto na cátedra. Eu não tenho espaço para falar sobre Eta Linnemann, então é uma pena, porque é importantíssima, mas Eta Linnemann, ela é uma aluna de Rudolf Bultmann. Lembra que eu falei de Rudolf Bultmann, da demitologização, que vai tentando dar uma explicação natural para todo o sobrenatural da Bíblia? A Eta Linnemann, ela basicamente substituiria Rudolf Bultmann na Alemanha, mas ela se torna uma missionária.
ela abandona o método histórico-crítico. Ela escreveu um livro, um método histórico-crítico, está em português esse livro. E ela vai dizer que nós não podemos usar o método histórico-crítico. E ela foi uma das grandes defensoras do método histórico-crítico por muitos anos. Então ela está falando daquilo que ela conhece. E ela deixa a academia, ela larga a faculdade na Alemanha para se tornar uma missionária, se eu não me engano, na Indonésia. E ela diz, e perguntaram para ela, por que você fez isso? Ela disse, porque eu me converti. Eu entendi que a Bíblia é revelação, é inspirada. Então, o que ela está basicamente dizendo é que o liberal não é crente. Tem linguagem de crente, parece um crente, mas não é. Semelen, ele não aceitava o cânon bíblico, e tem uma grande discussão sobre o cânon. Você nota que isso aqui, os textos, está tudo embutido com o cânon. Ele rejeitava o que nós chamamos de inspiração verbal das Escrituras. Então, eu vou ter um outro momento que eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu quero falar sobre a discussão da preservação. Segundo ele, os ensinamentos bíblicos devem ser considerados apenas moralmente. Quando nós estudamos a história do dogma, que é uma cadeira fascinante, você vai notando como a teologia ela vai mudando no decorrer dos séculos. O que vai influenciando a teologia? Porque a teologia é uma construção com base na revelação. Ou seja, nós vamos para a Bíblia e nós vamos agora em busca daquilo que a Bíblia diz e fazemos teologia. Então, toda teologia é um construto humano, é um construto social, baseado na revelação. A Bíblia é revelação, a teologia é uma construção. É por isso que nós temos muitas e muitas teologias diferentes. Porque as teologias são construções, influenciadas por cultura e por várias coisas. Não significa que não existe nenhuma teologia boa, mas significa que a teologia só é boa quando ela é condizente com a palavra, exatamente com a palavra. O problema é que todas as teologias dizem que são condizentes com a palavra. Aí você tem um problema de hermenêutica para resolver, que a gente não vai trabalhar aqui. Mas, aqui você tem o quê? Você tem que os ensinamentos bíblicos só devem ser considerados agora a partir do viés moral. Quem fez isso na teologia? Immanuel Kant. Se você lembra dele, você lembra que ele vai dividir o mundo agora no mundo do fenômeno e o mundo numenal. Ele vai fazer essa diferenciação aqui. E ele vai dizer, sistema de causa e efeito só funciona dentro do fenômeno. Ou seja, aqueles argumentos de que se o mundo é um efeito, tem que ter uma causa, ele vai contra o que é chamado na história de argumento ontológico, argumento cosmológico de Deus, ontológico e cosmológico. Ele vai quebrar isso aí, o Immanuel Kant. E ele vai dizer, para que serve Deus? Deus serve para estabelecer o imperativo categórico. Moral, pronto. Deus serve para estabelecer moral, não tem mais nada. Só tem o Deus da moral. E você nota que o criticismo bíblico aqui em Johann Semler vai caminhar para cá. A teologia vai caminhar para aí. Falar de outro crítico aqui, a gente já vai ter um intervalo, já chegamos em 50 minutos. O outro crítico do século XVIII foi Samuel Reimarus, Hermann Samuel Reimarus, ali contemporâneo de Semler. E ele vai postular que as evidências históricas eram insuficientes para a fé. Então ele vai já fazer uma separação entre história e fé. Jesus teria sido um Messias político judaico, na visão de Semler, de Reimarus. Nota que começa aqui o surgimento do Cristo da fé. Quem é Jesus? Um Messias político judaico. Não havia o sobrenatural nos evangelhos. Os milagres foram invenções dos apóstolos. É uma descrição do Cristo da fé. Jesus não ressuscitou. Nós estamos falando aqui do contexto século XVI, final do século XVI para o século XVII, pessoal. Se você notar aqui, século XVII para o século XVIII, né? 1694, finalzinho para o século XVIII. E nós já temos todos esses questionamentos ali, surgindo em Reimarus. Ele acreditava também que a travessia do Mar Vermelho foi uma grande mentira da parte de Moisés. Reimarus postulava a religião natural.
e rejeitava a religião revelada. Aquilo que eu disse para os irmãos, religião natural, teologia natural. É por isso que até hoje, para quem gosta de apologética, vocês acabaram de estudar com axioma, está aqui vendo cosmovisão e um monte de coisa. Para quem gosta de apologética, é por isso que até hoje tem uma discussão sobre essa ideia da teologia natural, e você tem Calbart se levantando e escrevendo o livro de Romanos, por exemplo, criticando muito ferrenhamente a teologia natural. Aí você olha e diz, por quê? Por causa do contexto. Se você não entende o contexto, você nunca vai entender Calbart, nunca vai entender o contexto contemporâneo, não vai entender o que está acontecendo hoje, não vai entender toda essa deturpação. Então é importantíssimo esse contexto, e você vai entendendo que os paradigmas vão sendo alterados, vão sendo mudados, e a partir disso nós começamos então a perceber uma Bíblia completamente diferente, sem inspiração, cheia de erros, incoerentes. Por quê? Porque os axiomas mudaram, as bases mudaram, as lentes primárias para ler o texto mudou, porque não é mais um método ortodoxo de leitura, é método histórico crítico, ok?